Bom dia, meus amigos do Rio Maframix. Boa tarde ou até boa noite, dependendo da hora que você vai assistir esse programa. Lembrando que ele é transmitido ao vivo pelo Facebook do Rio Maframix. Depois nós postamos lá no YouTube para os nossos amigos do YouTube também assistir. Transmitido ao vivo pelo rádio, pela web rádio do Rio Maframix. E hoje, é claro, recebemos a psicóloga Ivonete Imerec Pacheco. E vamos bater um papo sobre transtornos da adolescência, das crianças. Um bate-papo bem legal para você que é mãe, para você que é pai. Eu convido você a assistir, compartilhar esse vídeo, porque não tenho dúvida que vai ser muito legal. A Ivonete, ela faz parte do programa Viver Bem na Escola, um programa desenvolvido pela Unimed, aqui em Mafra, e está lá no Colégio Beija-Flor, na Vila Solidariedade. Sobre esse projetos e outras coisas, vamos estar conversando então. Ivonete, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos os internautas aí, né? É um prazer estar aqui e vamos lá. Vamos lá, Vou né? Vou aguardar você me perguntar. Então tá. Me diga uma coisa, por que atender crianças? É tão urgente assim você fazer um trabalho voltado para a criança? Olha, Douglas, vou te dizer pela minha prática, né, de psicologia clínica, o que a gente percebe? A gente percebe um adulto, né, com muitos problemas, muitas vezes, né, com muitas dificuldades de relacionamento, ou muitas dificuldades nos transtornos aí ansiosos, né, a própria depressão, né, que é um dos diagnósticos que tem mais procura. Então, isso vem a calhar porque o que acontece? Aonde está esse momento do adulto agora? Ele já foi uma criança, e muitas vezes uma criança com dificuldades ou com alguns problemas e que ninguém viu, né? O que passou batido ali. Então, acho que essa questão do trabalho com criança e com adolescente, ela vai ter a ver com isso, e a gente tentar prevenir e ajudar essa criança a ter uma saúde mental melhor, para ela chegar na vida adulta com mais facilidade, né, de resolver as suas questões dos processos psicológicos aí. Tá? Então, é nesse aspecto a nossa urgência, vamos dizer assim. Tá? Para atender as crianças. Trabalhar a prevenção. Porque hoje muitas pessoas, quando elas chegam na vida adulta, elas chegam com vários problemas lá da época da infância. Isso. Não é raro, né, que os adultos remetam a situações da infância. Né? Isso é comum, até porque nós somos um resultado. Né? A gente é uma construção, a gente está sempre em processo. Então, o adulto, muitas vezes, ele tem mágoa, ele tem dificuldades, ele tem queixas que são lá dessa época infantil. Porque existe uma importância muito grande no desenvolvimento da personalidade nessa época. Né? Então, por isso, a importância desse olhar. A criança, muitas vezes, ela vai apresentando sintomas e que os pais ou a escola, às vezes, acaba não percebendo, vai entendendo como normal, né, da personalidade dela. Muitas vezes obviamente, mas às vezes não. Às vezes tem muito sofrimento ali, porque a criança e o adolescente, ele sofre, né? Muitas vezes ele sofre muito, e a maneira que ele vai expressar isso é que nós, adultos, precisamos estar atentos. Né? Acho que essa é uma das nossas tarefas lá, nesse trabalho preventivo no Beija-Flor. A criança, ela consegue identificar, por exemplo, eu estou passando dificuldade, eu preciso de uma ajuda, ou ela não consegue mensurar isso aí? Não, é mais difícil para ela, né? Para nós é difícil, né? Enquanto adultos, para a criança é difícil. Ela apresenta no comportamento. Então, é claro que a gente tem mais estudos, né, de psicopatologias na vida adulta, né? Tem um pouco menos, né, desses sintomas na criança, mas existem duas maneiras de apresentar os sintomas, vamos dizer assim, né? Então, há crianças que vão ter os sintomas mais internos, mais internalizados, chamados, né, mais para o isolamento, para o retraimento, para um não se relacionar, e as crianças que vão apresentar numa maneira mais agressiva, né? Aquela criança do chamado transtorno desafiador opositor, né? Que briga muito com os professores, com os pais. Então, são essas duas maneiras comportamentais mais estudadas, né? Onde a criança vai apresentar, que são chamados problemas emocionais e do comportamento. Então tá.
Quando você falava, eu dei um chute aqui na câmera que você... Falei demais. Não, bati na câmera. Então eu peço desculpa você que está nos assistindo, foi eu que bati aqui sem querer. Não era para dizer que eu estava falando muito, então tá ótimo. Não, era eu que bati. Certo. Diga uma coisa, lá no Beija-Flor, o trabalho de vocês acontece desde 2016, né? Um projeto da Unimed, lembrando o nome do programa, o programa Viver Bem na Escola. Um programa muito legal, vou mandar um abraço lá para o Márcio, que é o gerente lá que desenvolveu, um dos que ajudou a desenvolver esse projeto lá. Você também trabalha especialmente lá nessa escola, um projeto legal. E como é feito esse trabalho, né? Você vai lá, dá aula, como que funciona a metodologia? Isso, vamos esclarecer aí. Então, esse trabalho, a ideia é ele ser multiprofissional, então, né, sou eu como psicóloga e tenho a Letícia também, que é nutricionista. Em geral, nós vamos juntas, né? A ideia de um trabalho mais multi mesmo. E a gente não dá palestra, em geral. A gente tenta não dar palestra, né? A gente procura trabalhar mais a relação com a criança e na ação com ela. Então, a gente utiliza mais dinâmica de grupo, mais esse aspecto da criança agir. Porque a palestra, a metodologia da aula em si, eles já têm, né? Eles acabam tendo aula com o professor lá na frente, né? Que é essa metodologia um pouco arcaica aí já, né, Douglas? Porque... a gente já não é mais o detentor do saber, né? A informação está aí para todo mundo. Então, isso cabia bem na Idade Média, né? Onde só os monges ou as pessoas que tinham acessos a livros é que tinham conhecimento. Hoje, não. Então, é essa ideia de uma metodologia mais ativa, né? Que é uma ideia de troca. Né? E nas crianças funciona muito bem, porque a concentração da criança, né, dependendo da faixa etária, ela também é reduzida. Então, uma palestra ou a informação de uma palestra, às vezes, não atinge tanto quanto uma dinâmica ou quanto esse aspecto relacional. Porque algo que eu gostaria de falar é que a escola vai tendo essa importância também, porque é o segundo laboratório de aprendizagem de relação. Então, primeiro a gente se relacionou lá na família, né? E a gente tem aquela ideia da nossa família. E de lá a gente sai para a escola. Então, na escola a gente vai aprender não só aquilo que é acadêmico, obviamente, a gente aprende nas relações, a gente aprende os comportamentos, a gente aprende sobre a gente mesmo a partir do outro. Então, a nossa ideia é um trabalho mais de grupo mesmo, mais conjunto. Aí, normalmente a gente foca, né, num encontro a gente foca mais algo da psicologia, outro a gente trabalha questões nutricionais, lembrando que também estão ligadas, né, o comportamento alimentar, né, também vai ter a ver com um aspecto muitas vezes emocional, o que acaba sendo importante para nós. Então, um traballo de grupo. E respondi. Respondeu, é isso aí. Um trabalho mais... Trabalho de grupo para... Porque, assim, eu acredito que na escola... esse dia eu estava revendo umas fotos antigas que eu tinha lá, da minha professora recebendo o diploma, que eu me formei no primeiro... Acho que era no pré, uma coisa assim. Aí tem a foto, teve o dia da formatura. Sim. E eu estava lembrando o quanto eu fui apaixonado por aquela professora, né? Sim. Lá na infância, criança. Exato. E acho que esse convívio escolar, ele é muito... Pode se transformar um céu quanto um inferno, né? Exato, Douglas, com certeza. Até você falando isso do se apaixonar, né? Isso é comum, até porque a criança ela aprende basicamente pelo afeto. Então, se ela gostar da professora, ela vai aprender melhor. Né? Eu diria até que isso funciona para nós adultos, né? Então, Sim. Professores que a gente acaba tendo uma relação melhor, a gente acaba aprendendo mais sobre a matéria dele também. Me fez lembrar também um período que eu fiz orientação profissional com alunos, e muitos alunos que vinham de um determinado colégio, eles queriam muito uma determinada profissão. E investigando, eles queriam muito aquela profissão, acho que era a biologia até, era porque eles amavam o professor de biologia deles. Então, o quanto que o afeto é importante, né? Nesse processo de aprender. E isso que você falou do céu e do inferno é porque tá tudo ali, né? Como são as nossas relações humanas. Então, a gente tem o céu e tem o inferno, né, nas nossas relações. Agora, até que ponto a gente vai conseguir transformar, às vezes, o que é ruim em bom? Porque tem muita dificuldade no processo de aprender, por exemplo, que a gente pode transformar em algo muito positivo. Né? Então, essa capacidade, muitas vezes, de resiliência mesmo, né? De se adequar, de aprender, de usar a dificuldade a nosso favor. Então, acho que isso é algo que a gente também estimula nas crianças lá.
né? Quando a gente percebe uma autoestima muito baixa, porque às vezes uma atividade que você está fazendo, você percebe ela se sentindo menos-valia, achando que o desenho dela não é bom, que ela é ruim, que é o fulano que desenha bem, que o outro que joga bem, que ele não é bom em nada. Então, às vezes, nesse perceber, a gente já vai, né, tentando costurar ali, ou tentando ajudar essa criança num aspecto mais positivo do que ela tem. Né? E, Frete, quando é que pais e professores podem identificar que o filho precisa de ajuda, ou o aluno precisa de ajuda, e quais sintomas essa criança ela vai estar dando alerta? Porque eu acho que os sintomas ela serve como um alerta, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que até vou ficar um pouco repetitiva, né, Douglas, mas acho que esse aspecto de perceber se há um isolamento demais, né, se há muito retraimento, né, que foge, às vezes dificulta no aprender ali. Eu acho que eu poderia falar até de um fator de risco, né? Muitas vezes, se a criança vive em ambientes de muita violência, se ela não tem muita regra em casa, eu acho que isso dificulta e às vezes vai aparecer sintoma a partir disso, né? Dela não conseguir ir bem na escola. Mas, por outro lado, a gente tem uma questão de proteção também, né? De ter um fator protetivo. Então, se ela tem um ambiente acolhedor em casa, né? Se os pais conseguem conversar com ela. Porque, assim, Douglas, acho que uma questão importante é a gente achar, às vezes, que a criança não está sentindo, ou que ela não está vivenciando aquilo. A criança sente tudo, né? Desde sempre. Então, ela vai fazendo sintomas. Às vezes, ela faz um sintoma que é da família. Às vezes, tem conflitos familiares acontecendo e ela apresenta sintoma, né? Às vezes, pode ser físico, né? Às vezes, até não tem nada orgânico e ela está lá com dor de barriga, está com dor de cabeça, está com outros sintomas que têm a ver com um aspecto emocional. Mas acho que ficar atento nisso que é da muita agressividade, né? Desse que é o que quebra lá a régua do amigo, que fica provocando todo mundo, né? Que tem esse aspecto mais externo, e naquele que é muito quietinho também. Então, acho que nesses dois pontos seria uma atenção, né, que acho que valeria a pena. Né? Porque às vezes pode ser só um período, só uma dificuldade, não exatamente uma psicopatologia. Né? Também não tô aqui para assustar ninguém, generalizar, e aí, de repente, dizer que a criança que é muito tímida, muito quietinha, tem algum problema. Não é isso. Mas ficar atento, né? Tentar conversar, tentar acolher tanto os pais quanto a escola, que acho que a escola acaba ficando muito tempo, então é por isso que lá aparece muita coisa, né? Então a escola é um bom termômetro para a gente, né? Porque o professor acaba percebendo. E às vezes também na casa o pai não fica sabendo que o filho se fecha. E aí na escola, no ambiente fora, ele acaba se expondo mais. Isso, porque aí ele de repente ele se sente acolhido ali, né? Tem um espaço, tem uma abertura. Os pais, não por negligência, não é isso, mas muitas vezes estão muito ocupados, né? Estão com muitas coisas. Até porque às vezes ele sabe que se ele falar pro pai, o pai vai bater, vai brigar. Isso, dependendo como for, né, a relação, né? Pode acontecer sim, né? E quando eu sempre falo, quando a gente vai falar com um dentista, você escuta todo dia, de manhã, de tarde, de noite na TV, a propaganda lá do creme dental e consulte seu dentista regularmente. O mesmo não acontece com psicólogos, com psiquiatras, com ginecologistas. Consulte seu psicólogo a cada 6 meses. Essa consulta, porque às vezes não precisa, eu não estou bem, porque teve uma época que a psicologia era vista como preconceito, né? Atendia só louco, pessoas com deficiências mentais graves. E não é, às vezes bater um papo é muito legal, ir lá, conversar, levar as crianças, isso pode acontecer. Isso pode e deve, né, Douglas? Que eu acho que muito mais do que a gente esperar ter um transtorno mental, ter uma dificuldade muito grande, né, uma psicopatologia, é a gente tentar prevenir isso, né, perceber sintomas na gente mesmo, né, para procurar ajuda. Psicólogo também vai no psicólogo, né, porque é a nossa condição humana, né, nós temos situações para aprender e para mudar sempre. Então, acho que é uma tarefa que acho que a gente pode ter sempre, é a gente ir tendo consciência da gente, do nosso funcionamento. E se, em algum momento, a maneira que a gente funciona para as coisas deixa de funcionar, né? Quando eu passo a fazer sintoma ou passo a apresentar muita dificuldade nas coisas que eram fáceis para mim, acho que é um alerta. Né? Eu acho que
esse bater um papo até que você traz, ter esse espaço e esse momento para você poder falar das suas coisas, porque nós também ouvimos muito menos nos dias atuais, né? As pessoas são mais ocupadas, elas batem menos papo, não é verdade? Então, acho que a tarefa também do psicólogo é de oferecer esse espaço para a pessoa, para ela ir podendo se organizar nas coisas dela, né? Para ir sofrer menos. O que eu percebo, Douglas, é um sofrimento muito grande relacionado a transtornos ansiosos mesmo, é o que mais aparece, né, curiosamente. Então, é esse fenômeno, né, dos dias atuais mesmo. Hoje em dia é tudo mais rápido, né? Antigamente você fazer um café, você levava uma manhã, né? Exato. Lá, cortar lenha. Cortava lenha. Fazer o fogo. Escrevíamos cartas, né, para as pessoas, então demorava para chegar uma notícia, você pensava melhor no que escrever. Né? Hoje, né, todo o tempo, né? A gente está conectado. Hoje as pessoas mandam uma mensagem no WhatsApp e já está perguntinha lá na interrogação. Né? Demorou um segundo para responder, já causa ansiedade. E até do escrever aquilo que não elaborou direito, né? No momento da raiva já se expressar, né? Não dá esse tempo de elaboração. Então, muitas coisas que podem nos transformar. O próprio aspecto competitivo, né? Nas profissões, no mercado de trabalho, que também tem deixado as pessoas mais ansiosas. Mas eu acho que essa urgência das coisas, num certo ponto, tem nos prejudicado, sim. Tem nos ajudado em muita coisa, mas também traz um aspecto de, né, prejudicial. Ivonete, foi um prazer conhecê-la primeiramente. Muito, né? Obrigada, igualmente. Seja bem-vinda no Remaflamix. Ano que vem quero lhe fazer o convite para você voltar. Ótimo, obrigada. Ano que vem tá perto, hein? Só quero te ver no próximo ano. No próximo ano, você não quer me ver tão cedo. Não, imagina. Ano que vem quero deixar o convite aberto para a gente voltar a falar sobre novos temas. Ótimo. Eu acredito que essa área é uma área que a gente pode ir para muito longe. Espero, né, que tenha esclarecido aí, porque acho que eu falo demais, né, Douglas? Bom, professor universitário, se não falar demais, né? Então, muito bem, muito obrigado por ter vindo. Queria que você deixasse seus contatos para as pessoas que quiserem continuar esse bate-papo, onde te encontram, onde te acham. Tá, né? Bom. Então, aproveitando essa questão da Unimed, eu quero dizer que eu faço um trabalho no ambulatório lá, né? O ambulatório fica ali na Coronel José Severino Maia, próximo ao Mercado MIG. E eu também tenho um consultório, né, na Policlínica São Lucas, aqui em Rio Negro. E, enfim, os meus contatos estão aí na internet também, no Facebook e tudo mais. O Facebook a gente vai colocar na descrição aqui. Tá, joia. É Psicóloga Ivonete. Tá ótimo. Facebook/Psicóloga Ivonete. Lá você acha. Obrigada, Douglas. Obrigada. Muito bem, seja bem-vinda sempre. Né, reforçando o convite, ano que vem lhe quero... Tá ótimo. Para nós bater um papo novamente e para você... Ótimo. Que nos acompanha no Rio Maframix, eu quero agradecer. Esse mês fechamos 2018 com 61 mil seguidores. É muita gente conectado conosco e a gente só tem que agradecer a vocês que nos seguem, que nos acompanham, que nos dão aí sugestões de reportagem. Falando nisso, você que tem alguma sugestão, alguma sugestão de pauta ou quer um tema para algum entrevistado, entre em contato conosco pelas redes sociais, que com certeza o ano que vem a gente vai voltar com muitas entrevistas legais como essa para a gente crescer cada dia mais. Agradeço a você que nos segue. Muito obrigado, Ivonete. O Rio Maframix, muito mais que informação.